Oi, Oi, Mara, Dani. tudo Boa bem? noite. Tudo Boa bom? E noite. Sempre é um você, como grande prazer está? estar aqui com você. Oh, eu que falo. Nossa, um O meu prazer som para imenso. você tá bom, Mara? O som tá bom, a imagem tá meio picotadinha, mas o Deixa eu ver som se eu tá bacana. consigo. Então, esse horário, deixa eu ver se eu consigo trocar a minha internet para a gente garantir que a internet não seja hoje o empecilho para esse nosso bate-papo. Ah, sim, porque as pessoas estão muito interessadas e estou pedindo para todo mundo convidar, viu, gente? Melhora? Aproveitem aí. Isso, tá melhor. Isso. Tudo bem, Mara? Tudo bom, Dani? Tudo bom? Mais uma vez, muito bem-vinda. Gostaria de agradecer a sua presença mais uma vez. Quem não viu a Dani, ela já esteve conosco. A live que nós fizemos já está gravada lá no meu canal do YouTube, tá? Aí é só vocês procurarem lá. Eu falo que nós temos mais de 120 vídeos já lá no canal do YouTube. Que Então, bacana. aproveita no final de semana para maratonar. E a E Mara também tem muita experiência, né, Mara? Porque você, antes da Dani, você já foi minha professora de é, muita coisa, de muito desse assunto que a gente vai falar um pouquinho, né? e aí lá se vão 30 e tantos anos aí de secretaria, de como professora, há mais ou menos 20 anos trabalhando aí com os meninos com alguma deficiência, com algum transtorno. A gente fala em inclusão. Então, assim, há muito tempo que a gente já faz, até antes um pouquinho das pessoas falarem, a gente já vem aí Sim. nessa É muito toada. interessante, né, Mara, que as pessoas acham que a gente surge agora, né, com o É, Instagram, e na verdade não é, é né? verdade. São muitos anos já dedicados, né, dentro da Secretaria de Educação do Distrito Federal e assim, acompanhando não só os educadores e atuando em sala, mas as famílias e o Uhum. crescimento dessas crianças que hoje já são adolescentes. E é um assunto que a gente adora, né, Mara? Porque a gente vai falar da escola. Sim. E É, é, aí eu eu fiquei muito falo assim, feliz. Eu fiquei muito é um feliz com esse assunto do convite. coração. Ai, eu que agradeço. Vou, assim, apresentá-la, porque pode ser que hoje a gente tenha gente nova aqui. Sempre tem gente chegando e eu agradeço demais a divulgação, o convite, um convidando o outro, porque o nosso objetivo é realmente compartilhar conhecimento. É assim, desde que começou esse distanciamento social, a gente começou a fazer lives assim, meio que brincando. E agora eu falo que está ficando meio sério, porque a gente tem convidados. Então, assim, as pessoas já contam com isso. Então, assim, também tem uma E tem outra responsabilidade. coisa, né, Mara? As pessoas contam com a seriedade da informação. Por isso que essa sua audiência, você já tem um bom tempinho aí com as lives em horários fixos, né? Esse próprio seu canal do YouTube que vem crescendo. Então, a gente precisa também dar muito mérito a esse conteúdo de qualidade, de seriedade e responsabilidade, porque a internet também tem sido, assim, de tudo um pouco, né? Eu falo, é uma faca de dois gumes, né? Então, a gente tem ali. Tem uma pessoa aqui chegando hoje de Caruaru, Pernambuco. Uhul! Olha, Obrigada! Muito o obrigada. Instagram tem me presenteado com muitas pessoas, assim, além das que estão no meu convívio, que são sempre muito queridas, tem professores já aí que eu já visualizei nos comentários, minhas colegas de trabalho, colegas mais assim do Brasil inteiro, né? Tem gente Sim. acompanhando o nosso trabalho, Mara. E nós duas achando que a gente ia ficar assim, ó, na secretaria, dentro da sala de aula. Não, e tá engraçado, Dani, assim, quando eu paro para Ó, pensar BH. como que a gente conhece gente, né? Ah, que legal, ó, por aqui somos BH, isso aí, os mineirinhos. Isso mesmo, eu sou meio mineira, gente. Eu Tem o nasci pessoal do aqui, Rio de Janeiro que eu já vi mas. aí. Ah, então, tá vendo? O Brasil todo, daqui a pouco aparecem umas pessoas também de fora, isso é bem bacana. Deixa eu te apresentar, Dani, Claro, que aí a claro, gente vamos. começa a conversar. E vocês aí de casa, Olha, tem um ó, pai do Rio de Janeiro acompanhando.
Legal, Neri Sandro. Seja muito bem-vindo, viu? O nosso canal aqui é compartilhar conhecimento sempre. E assim, vocês fiquem à vontade para participar, tá? Eu gosto, assim, às vezes, só de tirar um pouquinho, porque agora fica assim, no rosto do nosso convidado. Eu falo que podia inverter, né? O convidado podia ficar em cima e a gente embaixo, porque ficaria melhor, mas a gente não pode fazer muita coisa. Então, eu vou apresentar a Dani, mais uma vez gostaria de agradecê-la, né? Dani Medeiros é pedagoga da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, atuando na educação infantil, no ensino especial há 23 anos e atualmente é vice-diretora do Jardim de Infância 305 Sul, que é referência de inclusão no Distrito Federal. É especialista em psicopedagogia, clínica institucional, gestão escolar, atendimento educacional especializado, docência superior, neuropsicopedagogia e graduanda em análise do comportamento aplicada e deficiência intelectual. Atuou em turmas de integração inversa e classe especial, tem experiências com crianças dentro do transtorno do espectro autista, síndrome de Down, X frágil, síndrome de Joubert, síndrome de Angelman, deficiência auditiva, deficiência física, altas habilidades, superdotação e transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Mais uma vez, Dani, muito obrigada. Sigam a Dani, @aprender a conhecer. Vamos lá. Mara, como eu sempre digo, é um prazer, né? E eu tenho muita segurança em falar que é claro que a gente precisa muito buscar todas essas formações, mas muitos dos meus diplomas, dos certificados, eles foram consolidados dentro da sala de aula com a minha atuação. Mesmo estando hoje dentro de um cargo de gestão, né, ajudando na gestão de uma escola, isso não me afastou daquilo que eu mais prezo, que é a questão do contato direto com as crianças. Eu acredito que a pandemia tenha me afastado mais do que qualquer outro cargo, né? Então, muito do que a gente vai conversar aqui, Mara, e eu tenho certeza que você, a gigante que você é dentro de sala de aula e fora com trabalho dentro da inclusão, nós vamos falar muito das nossas vivências em sala de aula, do que de fato a gente vivenciou, do que a gente experienciou também. Foram os nossos campos de experiência também, né? Que nós aprendemos igualmente dentro dos campos de experiência. E eu acredito também, Mara, que diante e até por conta disso, que tanto o meu IG, quanto o seu IG, quanto onde quer que você esteja no YouTube, eu também agora no YouTube, a gente consegue validar, a gente consegue a validação das pessoas que estão conosco, muito por essa verdade que a gente traz de atuação. Né? Não é que a gente não, muito pelo contrário, somos duas aqui, eu incluo a Mara seguramente, somos duas aqui estudiosas, como diz o meu professor Lucelmo, cientistas, porque a gente estuda o tempo inteiro em busca, né, de teses, de comprovações científicas. Então, eu acredito, mas também valorizando todo tipo de conhecimento, inclusive o meu IG, que é Aprender a Conhecer. Esse nome é por conta de um pilar da educação, que o seu conceito amplo diz exatamente sobre isso, que todo conhecimento ele é válido, mesmo desde o acadêmico até aquele conhecimento empírico, aquele conhecimento que a gente troca, inclusive. E, Mara, quando eu abri o Instagram, foi muito interessante porque eu tinha um legado escolar, educacional. E pelo Instagram, apesar de ser uma professora muito, muito antenada na família, muito disposta a ouvir a família. Só que quando eu vim para o Instagram, o que aconteceu? Eu comecei a conhecer mães do Brasil inteiro, até de fora, e mães que, inclusive, atuavam com seus filhos, ampliando a nossa questão pedagógica para os seus lares. Isso me fez entender de uma forma que a estimulação ela pode ser ampliada de tal forma
que a gente pode alcançar exatamente aquilo que a gente espera para as nossas crianças, adolescentes e adultos. Que a estimulação necessariamente não esteja só ligada à escola, só ligada... Porque antigamente, Mara, a gente tinha aquela coisa de que o conhecimento era adquirido na escola. A gente precisava ir até a escola para adquirir conhecimento. E hoje essas nossas crianças já trazem lá as suas bagagens, né? Já trazem tantas informações. Mas ainda é na escola, e esse é o nosso tema, que muitas vezes a gente percebe alguns sinais, sim. Eu sou de educação infantil há 23 anos. A Mara foi de fundamental. Eu acho que a gente vai complementar muito dessas informações da outra. Porque eu tenho muita segurança em falar que muitas vezes na educação infantil... Mara, você pode ir pontuando, tá? Tá. Na educação e vocês infantil... podem perguntando também, tá, gente? Sim. Eu estou aqui observando. Tá, então vou ficar tranquila em relação aos comentários. Eu já agradeço quem está aqui, já vi o Léo aí, um parceirão lá da escola, pai de aluno da escola. Obrigada, Léo. Beijo para você, para a Tutila, para as crianças. Então, assim, o que acontece, Mara? Geralmente, a escola, principalmente, isso eu falo com muita tranquilidade, a Denise, minha amiga, tá aí também. Fez curso com a Mara Rubia e trabalha comigo. Eita, Mara, hoje a gente não pode falar a gente não pode deslizar nem um segundo. Pois é, se a gente falar besteira, vocês colocam aí para o mundo todo saber. Vai ser um vexame, verdade, Mara. Então, o que acontece? Geralmente, na escola, principalmente na educação infantil, é quando a criança vem. Eu costumo falar que é o segundo grupo social que ela começa a participar. Porque o primeiro vai ali na família e tal. E a escola é o segundo, é de imediato, até por questões legais. Hoje todas as crianças, né, têm que estar na escola e tal. A criança vem para a escola. E o que acontece? Lá na educação infantil, onde a Dani está, os sinais começam sim a aparecer. Porque essa criança, no momento em casa, o que acontece? Geralmente em casa, e eu falo isso assim, tranquilamente, porque inclusive eu fiz com os meus filhos, eu sou mãe também, e ainda que não fosse mãe, a gente observa no comportamento quase que de 100%, nós, familiares, a gente dá muito suporte, Mara, para as crianças em casa. São poucos os familiares que engajam numa autonomia completa. Até porque isso assim é intuitivo, é uma questão mesmo de instinto, né? O materno, eu falo materno não me referindo à mãe, não, me referindo à questão familiar. Então, assim, a criança tem fome, a gente oferta comida antes que ela sinta fome. A criança tem uma sede, a gente oferta. Muitas vezes antes, eu me lembro que eu deixava chuquinha, que antes tinha a tal da chuquinha com água abaixo. Então, meus filhos não precisavam nem pedir água, porque eles já pegavam. E eu achava assim, tô trabalhando autonomia, porque já tá embaixo, eles não vão me pedir, né? E isso... E aí são duas habilidades, né, Dani, que a gente também tem que falar. Tem momentos que a gente precisa deixar essa chuquinha baixa, porque o que a gente quer é autonomia. Tem momentos que a gente tem que subir essa chuquinha para a gente ter aquela pessoa para pedir. Então, hoje em dia, a gente comenta isso muito com os pais. Vamos ver qual é o nosso objetivo. O que a gente quer? Que aí eu gostei da chuquinha, porque esse exemplo é bom. Ou deixa a chuquinha embaixo para autonomia, ou deixa em cima para emissão, para ele pedir de alguma forma. E eu falo de chuquinha, gente, porque eu tenho filho de 20 anos. Então, hoje eu entendo toda a questão dos copos. Eu entendo que se fosse hoje, né, o meu segundo filho, por exemplo, já foi direto para o copo. Então, enfim, o que acontece em relação a isso? A gente sabe que em casa... Isso já é um estudo, não é a Dani que está aqui falando, não. Inclusive, muitas crianças... Olha a faca de dois gumes, como diz a Mara. Muitas crianças estavam sendo, inclusive, tidas como DI por conta de... Quando chegavam no segundo grupo social, que é a escola, elas não apresentavam as habilidades prévias. E aí, quando os que estavam estudando essas crianças iam ver, o ambiente estava favorecendo, inclusive, isso que a Mara falou. Não tinha objetivos o ambiente. Então, tem esse estudo também. Mas o que a gente está falando aqui
são de sinais. Sinais, inclusive, que podem se manifestar não só em forma de habilidades, mas inclusive em formas físicas, né? E aí tem todo uma outra esfera. Então, o que que acontece? Quando a criança chega lá na educação infantil, que ela entra num grupo, ela começa a destoar daquele grupo. E esse se diferenciar, ele não é aquele diferenciar que muitos professores falam, não, ela está só tímida, não, ela está precisando de um momento mais de socialização, não, ela precisa um pouco mais de motivação, estimulação nesse momento que ela alcança. Isso tudo bem, isso é inclusive lícito, é legítimo. A gente fala aqui, e eu entendo que quando a Mara me convidou para a gente falar um pouquinho, e aí depois vocês vão ver que no ensino fundamental a Mara depois pode pontuar algumas coisas. O que a gente precisa entender é que dificuldade de aprendizagem é diferente de transtorno. Né? O transtorno ele envolve mais uma esfera muito maior, porque é uma esfera mais voltada, inclusive, a questões neurológicas, biológicas, tem todo esse. A dificuldade a gente consegue, com intervenções, em até um período, posso colocar até longo prazo, mas a gente consegue intervir e sanar. E muitas vezes atrasos, eu tenho falado muito essa semana, eu fui convidada assim para várias lives para falar a respeito disso. O atraso muitas vezes ele pode ser até a ausência da habilidade. Ele não é só, né, algo que a criança está sinalizando. E como a gente tem essa referência nos marcos do desenvolvimento, né? Marcos do desenvolvimento, ontem eu estava conversando com a pedagoga da escola. Como é tão importante nós de educação infantil, e aí eu digo educadores de forma geral, mas especialmente de educação infantil, como a gente precisa saber. Na caderneta da criança de vacina já vem os marcos do desenvolvimento. Né? Então a gente assim, e a gente precisa saber, porque é o referencial de comparação. Não é que aqui a gente vai ficar comparando criança, mas a gente vai comparar desenvolvimento, comportamento, habilidades. Isso a gente vai comparar. E vai comparar isso ela a ela mesma. Então, quando chega lá na escola, Mara, geralmente essas crianças começam a se diferenciar, a destoar do grande grupo. E não tem nenhuma relação com, ela é mais tímida. A gente já descartou. A personalidade. Né? A gente já descartou porque a gente tem, inclusive nós professores, nós montamos pedagogicamente estratégias para inserção social, a gente faz tudo isso. Mas ainda fazendo tudo isso, a gente percebe um movimento de esquiva, um movimento de isolamento, um movimento, inclusive, de interesses restritos, ou a forma de brincar de maneira não funcional. E aí eu já começo mais ou menos a introduzir o nosso tema, como a gente começa a perceber. E sabe, Mara, que hoje eu estava até, inclusive, pensando que a gente não pode esquecer de falar. Você tem visto quantos adultos agora diagnosticados dentro do espectro? Muitos. Porque, né, o acesso às informações, isso ajuda muito a essas pessoas buscarem. E, inclusive, a gente tem relatos, Mara, porque eu faço questão de ter relatos de autistas adultos que na infância o diagnóstico pode ser um peso, sim, é um peso para a família. A gente daria uma live para falar sobre isso, né? Mas quando chega na fase adulta, que esse adulto tem o diagnóstico, muitas vezes tem sido libertador. Isso, e essa pessoa... eles geralmente falam isso. Parece que é um divisor. Eu já trouxe alguns aqui na live, e todos que eu trouxe, e os que eu assisto também, que eles sempre falam, é um divisor de águas. Tipo assim, agora eu sei por que eu sou estranho, agora eu sei porque eu sou diferente. E aí parece que eles se libertam, né? Com o diagnóstico. É uma coisa bem, bem interessante. E junto dessa fala do libertador, como eles se remetem ao tempo escolar, de que na escola eles foram vistos de todas as outras formas. Muitas vezes, não é que aqui eu esteja, inclusive, incentivando
a gente ficar diagnosticando, buscando, mas o olhar cuidadoso, criterioso de um educador, muitas vezes poderia ter dado, inclusive, orientações às famílias, porque, na verdade, o educador ele não vai diagnosticar ninguém. Sim. Ele vai fazer a sua orientação, inclusive tem uma equipe, a Mara começou muito bem introduzindo, tem uma equipe, né, que olha, observa também, tem os profissionais da saúde, mas hoje, inclusive, doutora Isabela, que é aqui, eu sempre faço live junto e tem acompanhado, ela fala, ela é uma neuropediatra muito renomada, uma neurogeneticista renomada, ela fala, eu não fecho hoje um diagnóstico sem o relato de um professor. Porque o professor ele é co-participante desse diagnóstico, da construção desse diagnóstico. Então, é muito interessante, Mara, como os autistas adultos, eles falam dessa lacuna escolar como se não tivessem sido olhados de uma forma singular, de uma forma, esse discernimento. Por isso que hoje, tanto eu quanto a Mara, a gente fala muito na postura do educador, em termos de buscar, sim, informações, buscar, sim, formas que a gente possa diminuir as desigualdades, não nas questões só das habilidades, mas, inclusive, de buscar, hoje, a maioria das famílias, eles têm ali o relato escolar e, por esse relato escolar, eles buscam os profissionais adequados. Tem sido assim. Eu falo, só assim, uma coisa que eu acho importante é a gente ter esse olhar e acolher a família. Porque, às vezes, essa família já percebeu, mas ela não sabe o que fazer, ela não sabe exatamente o que é, ela só vê realmente que o filho dela tem alguma coisa que ela não sabe o que é, mas também ninguém nunca conversou e ela também não sabe onde buscar. Então, às vezes, é por meio da escola que a gente vai começar a abrir portas, né? Abrir mentes e portas para se buscar aí ajuda. Cada vez mais a gente sabe que é multiprofissional essa ajuda, mas tem que ser precoce, de preferência. Quanto mais precoce, melhor. E aí a importância, né, Dani? E quando você fala isso é tão sério, Mara, que tem um estudo já consolidado que quando as mães, de uma escuta dessas mães, quando eu falo mães, representação da família, tá, gente? Os papais não fiquem chateados. Representação da família. Que as famílias hoje, quando elas esperam sim que outras pessoas falem a respeito de algo que elas suspeitam sim a respeito dos seus filhos. Então, geralmente, eu estou usando a palavra geralmente, a maioria das famílias sabe um pouco a respeito assim de que não há, de que há algo ali que não está dentro do esperado. E aí, quando ela busca a escola, e eu posso falar disso de uma experiência muito pessoal. Eu tive uma criança que entrou na escola comigo e era eu assim, né? Eu já trabalhava com crianças atípicas, eu já trabalhava em turmas de integração inversa, mas essa criança, especialmente, ela não veio com laudo nenhum. E nessa mesma sala, eu tinha uma sala que eu já tinha, nessa sala, 3 crianças diagnosticadas com laudo e tal. E essa criança veio na matrícula. Só que, Mara, visivelmente, e aí depois eu vou falar até desse exemplo, visivelmente era uma criança que estava muito diferente, e aí não entendam o termo diferente como se fosse excluída, mas ela estava diferente do contexto, não só do contexto, como das outras crianças. E aí eu chamei a família para fazer aquela anamnese, que geralmente a gente faz, aquela conversa que isso não é algo que só o psicólogo vai fazer, o professor vai fazer essa conversa. Nós, até para a gente entender, né? Olha quem está na nossa live, a Fátima. Oi, querida. Fátima, seja bem-vinda. Muito querida, Fátima, você nos inspira. E assim, pessoal, o que acontece? Quando eu falei com a família, a mãe chegou para mim e falou assim, a mãe veio sozinha nessa anamnese e falou assim para mim, professora, deixa eu te contar uma coisa. Eu vim para a escola porque o meu filho,
Ele ia estudar, inclusive, em escola. Ele estudou em escola particulares. E todas as vezes que a professora levantava algo, meu esposo ia lá, brigava com a escola, brigava. E acabava que no outro dia, quando eu chegava, interessantemente falando, a professora já não estava mais. A professora era mudada. Então, Uhum. uma colega minha falou: olha, leva para a escola pública que pelo menos o poder de tirar a professora ele não vai ter. E aí, Oh, quando eu falei com ela, a gente, né, conversou, claro que com muito cuidado, mas assim, buscando sim essa orientação precisa, que buscasse um profissional, né? Principalmente dentro daquelas áreas que eu estava observando. Mara, foi muito engraçado, que aí o pai realmente ele quis fazer a mesma coisa. Ele levantou a minha ficha assim em Brasília, sabe, para saber quem eu era. E eu me lembro que assim, depois muito carinhosa, no começo foi um baque, né? Foi uhum. aquele. E depois o que aconteceu, Mara? Esse pai, ele depois pelo acolhimento que nós fizemos, realmente a criança estava dentro do espectro. Foi uma criança, inclusive, que iniciou dentro da sala de integração inversa, depois ela necessitou ir para uma classe especial, enquanto ela estava dentro do jardim. Ele foi meu aluno na classe especial, e aí depois ele deu um boom, sabe? Assim, um up para a Uhum. inclusão, foi para a inclusão, para a integração inversa. Aqui a gente fala integração inversa, tá, pessoal? Depois a gente explica um pouquinho. Mas é a turma inclusiva. E aí ele seguiu e o pai falou comigo: olha, professora, muito obrigada pelo seu olhar cuidadoso, E, pelo seu cuidado, inclusive, nesse acolhimento que você fala, Mara, da família. uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ser muito sincera. Eu tive que me munir de muito conhecimento, eu tive que usar mesmo as tabulações das observações que eu fazia. O meu profissionalismo teve que ser muito acentuado para que o pai também validasse a escola. Porque, no fundo, Mara, ele já sabia isso que você falou. É, Ele já sabia. é Só que é uma muito coisa difícil. é uma coisa que eu falo. Por exemplo, você deu o exemplo que eu sou assim, do ensino fundamental, então eu falo que os meninos, quando chegam para a gente, eles já têm 6 anos, né? Então, no mínimo 6 anos. Mas eles não vieram já com 6 anos. Eles tiveram 6 anos de vida. Então, essa conversa, essa anamnese com os pais é importante para isso. E assim, Dani, na maioria das vezes, os pais passaram por uma verdadeira via sacra. Por isso, às vezes, a gente precisa ter esse coração aberto para acolher sem julgar. Porque a gente Sim. não sabe quantas portas na cara, quantos Conviver com a profissionais dúvida, né, ruins, Mara? quantas pessoas apontaram o dedo dentro da própria família. A gente conhece famílias que não se frequentam, tipo assim, não frequentam os pais, os irmãos, porque a própria família discrimina esse filho. Então, assim, são assim, coisas que a gente nem imagina. Então, quem somos nós, né? Então, E vamos claro, acolher, vamos ouvir essa história, vamos ter esse olhar assim, daquela família, daquela criança, porque a gente está trabalhando com espectro, eu sempre falo isso. E o espectro, pelo nome, a gente já vê a diversidade. Então, você imagina também a diversidade de famílias e de seres humanos. E antes de qualquer coisa, gente, antes do diagnóstico, é um ser humano, é uma família, né? sim, sim. E estar num grupo social, escola, ele também tem ali as suas expectativas. Essa família também coloca na escola Isso. todas as suas expectativas, porque, de certa forma, quando eu conto o exemplo dessa família, a família, de certa forma, ela precisava também do acolhimento da escola, mas, ao mesmo tempo, eu, como profissional, e aqui eu não defendo a romantização do autismo, nada disso, porque eu sei, diante de relatos, eu não preciso hoje ser mãe de uma criança autista, de uma criança ou de um indivíduo que esteja dentro do espectro, para entender que não é fácil. Não tem sido fácil. E muitas vezes a gente até usa a palavra assim de luta, porque inúmeras vezes parece que a gente está indo para uma arena. Uhum. Infelizmente, Mara, a gente ainda está dentro de um país muito legalista. Se a lei não disser,
A lei tem que me dizer para eu respeitar o outro, tem que, sabe? E eu quero mesmo um Isso. dia ter que viver sem estar preocupada com isso, mas a gente sabe sim da proteção que precisou ser feita em relação a como essas leis vêm como inclusive proteção. Mas eu, como profissional dentro de uma escola, eu preciso ser um profissional diferenciado também. Uhum. Não é aquele profissional que vem e até diante dos nossos olhos, como você mesma disse, a gente já consegue identificar, até pela expertise, pelas coisas, pelos anos que a gente vai vivendo. Isso necessariamente não nos dá o direito de julgar, de diagnosticar. Muito pelo contrário, nos dá a obrigação de sermos coparticipadores, Isso. né? De trazer a família, de conversar, de ouvir e de contribuir para que essa criança, esse indivíduo, esse adolescente, esse adulto tenha pelo menos garantido qualidade de vida dentro da escola, dentro de qualquer ambiente. Aquela história de que ele está no mundo e eu no outro, mundo lindo, azul da criança. Não, o mundo é o mesmo. Ele Uhum. tem que ter o direito dele garantido dentro do mesmo mundo. E eu não tenho que achar que sou eu que tenho que dar esse direito. Não somos nós. Nós temos direitos iguais. Então, assim, claro. E outra coisa, Mara, que eu tenho falado muitas vezes, tem virado quase que uma frase feita. Mas a deficiência é do meio. A deficiência não é da pessoa. A deficiência é desse meio. E a escola é um meio deficiente, sim. Muito. Eu Como falo que escola. a escola é o micro da sociedade, porque a escola é a sociedade, só que num tamanho pequenininho. E aí a gente tem que fazer todas essas relações e interações nesse micro, mas que está dentro, né, de uma sociedade maior e que a gente precisa também ensinar os nossos meninos a viverem nessa sociedade maior também. Sim, e como escola eu tenho tentado, e você como professora também, a gente tem tentado, porque já pensou se a gente pensa assim, exatamente nessa analogia que você trouxe, de mico, se a gente pensar, meu Deus, não vou... Mas muito pelo contrário, eu já percebi que cada um fazendo a sua parte, isso vai somando, vai ficando grande. E outra coisa também, o conhecimento afasta. Eu já tive momentos, Mara, que eu ficava indignada, sabe? Eu ficava, ai meu Deus, mas não. E agora eu já encontro um caminho diferente. Quando eu vejo algo, ou uma ação exclusiva que exclui, ou uma ação capacitista, eu tento contribuir com um pouco de conhecimento, com um pouco de empatia, com um pouco de conversa, para ver se a gente trabalha no campo da sensibilização. E aí, por que eu falo isso? Porque a nossa live vai falar de sinais e as crianças apresentam sim na escola. Aqui em Brasília, especialmente, elas ficam 5 horas na escola pública, tá? Mas agora, de modo geral, na escola particular também. Elas permanecem 5 horas em sala de aula, né? São 5 horas que as crianças ficam. Então, assim, se a gente for considerar, isso é um tempo grande dentro de uma instituição, né? Claro que a gente está agora em tempo de pandemia, mas a gente tem 5 horas com essa criança, com esse educando que vem para nós. Então, por isso que a gente precisa ter alguns sinais. Eu vou falar um pouquinho, Mara, de alguns sinais que eu observo na educação infantil e depois você poderia complementar, né? Sim. Porque, por exemplo, eu já tive várias crianças que apresentam, mesmo ali num grupo, interesses muito restritos. E a gente sabe que a maioria das crianças, mesmo aquelas crianças que vêm também com não vem com diagnóstico, mas vem com uma história. Ele é filho único, por isso que ele não divide o brinquedo, né? Que tem crianças também que vêm com a história, que é quase, né? Então, o que acontece? A gente percebe, por exemplo, interesses muito restritos. Geralmente são crianças que preferem ficar sozinhas, interagem ou com um brinquedo que geralmente é o hiperfoco, ou interagem com o brinquedo de forma não funcional, não convencional. O maior exemplo disso que todo mundo dá e que eu vou dar também, por exemplo, o carrinho, né? Poderia usar o carrinho para fazer os sons, o carrinho se deslizando numa pista. Geralmente ele fica ali girando a rodinha, atento ao girar.
Eu já tive crianças, por exemplo, que eu tive que pedir à escola para que retirasse o ventilador do teto. A gente Já tinha ainda tirei da aqueles... minha sala. Pois é. Isso é adaptação e inclusão Uhum. escolar, gente. Olha, a gente Isso, já adapta tirei. espaços. Então, a criança, e eu percebia no todo, todas as crianças, todas têm um pouquinho, elas vão olhar o que é novo e tal, mas aquilo vai passar. Essa criança, ela fica um pouco mais naquele objeto. E o que eu observava, geralmente, objetos que rodam, Uhum. objetos que emitem sempre a mesma, geralmente a mesma luz, né? Isso. Então, assim, é Eles também um gostam, sinal. alguns gostam de luz, de brilho, olham meio de ladinho, assim, né? A O gente fala assim, rastreio, né? O é, rastreio visual, ele não é aquele rastreio completo, que inclusive na educação infantil a gente trabalha com a coordenação visomotora, essa questão do rastreio. É aquele rastreio que o olhinho vai, mas o rosto não vai. É aquele olhar mais de canto. uhum, Então, assim, a gente já vai observando. Ah, Dani, mas o meu filho tem isso, só que o meu filho, ele é extremamente ele busca os pares, ele divide, ele brinca. A gente aqui hoje, ninguém vai sair hoje dessa live com uma função de diagnosticar ninguém. Nós estamos falando de uhum. alguns sinais Até que porque não nós não, são, não podemos diagnosticar, eu sempre sim, falo isso. e não são vistos de forma isoladas, tá, gente? Então, assim, é um conjunto. E outra coisa, como a Mara falou muito bem, é um espectro. Hoje não tem um autista igual ao outro, Uhum. né? São crianças que estão dentro do espectro, adultos e indivíduos, adolescentes, mas são diferentes, inclusive nas suas comorbidades, quando as têm, nas suas estereotipias, né? Porque uma coisa Mara, que também as pessoas confundem muito, estereotipia, se a gente pensar, todos nós temos. Sim. De alguma forma nós temos. Uhum. Tem até a síndrome das pernas nervosas, né? Uhum. Pessoas que balançam, pessoas que o próprio pegar nas mãos, mexer no cabelo. Mas essa estereotipia que a gente pode abrir como alerta, e aí, ou como como movimentos repetitivos, vou falar assim, não vou usar tantos termos técnicos, Uhum. são aqueles movimentos que eles vêm de forma, às vezes, até involuntária, e você percebe geralmente que eles são decorrentes de uma excitação. Não Uhum. necessariamente um choro, mas pode ser uma alegria, né? Um Uma querer, ansiedade, uma né? ansiedade. Porque as pessoas têm como excitação como se fosse só aquele momento ali de muito estímulo. Não. Inclusive, eu já tive várias crianças que, ao brincar calmamente, faziam ali a estereotipia. Hoje mesmo eu estava atendendo, aí ela fazia os movimentos e eu esperava, e aí eu repetia o comando que eu estava falando, aí ela voltava e fazia. Sim. Então ela precisou de um tempinho e depois ela volta. É como se fosse, a gente chama de cafezinho mental. Então eu preciso aqui. É igual quando a gente está trabalhando, estudando muito, por exemplo. Eu, por exemplo, se eu tiver assim 2 horas assim ligada ali estudando, eu preciso sair, dar uma volta, fazer alguma coisa e depois voltar e focar a atenção, porque a cabeça da gente não aguenta também ficar muito tempo, né? A Mordei gente a tampa da sabe, caneta, a Sheila tá falando. sim, eu Estalar os até dedos. Eu até falei com o Marcos Petri, né? Que ele, ele é incrível, né? E eu gosto muito da forma que ele fala dessa questão dos estigmas, das estereotipias, que ele conta no depoimento dele. Isso, para mim, como professora, foi fantástico. Não que eu já não tivesse lido, mas você ouvir de uma pessoa dentro do espectro, com tanta propriedade para falar como o Marcos, é muito interessante. O Marcos falou para mim assim. É como se fosse, não é como se fosse, não, é uma forma de me regular, de me colocar. Então, assim, a gente Isso. sabe que isso, na literatura, nós já temos Uhum. essa escrita, né, que é autorregulação, sim. Por isso que a gente também tem muita ética quando a gente trata de estereotipia. A gente precisa ter ética também em tratar de estereotipia. A gente não tira estereotipias, né? Nós, professores, a gente trabalha com estratégias, como a Mara falou. Ela teve ali o momento de estereotipia, não está atrapalhando o andamento na vida dela, não está trazendo prejuízo para a vida dela,
é um movimento dela. Enfim, e aí, mas na escola, muitas vezes as estereotipias, elas são muito visíveis fisicamente falando, porque geralmente algumas crianças trazem as estereotipias não convencionais. Porque se você disser, igual o colega falou ali, mordeu uma tampa de uma caneta, morder Balançar o lápis, pé, a Thaís, apoiar o pé no chão, ficar apoiar o pé. balançando, É. de certa forma, socialmente falando, esse tipo de estereotipia as pessoas aceitam. Uhum. Mas as estereotipias que muitas vezes as crianças dentro do TEA fazem são geralmente estereotipias que não são convencionais, ou estereotipias vocais, né, que são os gritos, ou estereotipias até às vezes mesmo os flappings, né, com as mãos que balançam. Então isso chama um pouco mais atenção na questão visual. Então é um alerta também, Mara, porque é um alerta que eu aqui não estou no julgamento se ele é certo ou errado, nada Sim. disso. Mas A eu estou Sheila até trazendo está como falando. alerta. Até porque tirar pode acarretar mais problemas. E Sim, com certeza. isso. Isso, gente, assim, é, a gente não é o nosso tema hoje, mas a gente precisa fazer aí uma análise para ver esse comportamento e como a gente vai, vamos dizer assim, canalizar, substituir em alguns momentos, deixar outros, quais as estratégias que a gente vai fazer, né? O Aqui o que a grande Dani está objetivo, né, levantando, Mara? o que a Dani está levantando são os sinais. Aí depois a gente até pode te convidar como graduando, eu vi aqui, né, no seu currículo, em aba, que não é uma ciência fácil, depois eu posso até te convidar para a gente falar aí das intervenções, né? Mas por enquanto a gente está aí fazendo um levantamento só de Só sinais, de tá? sinais. A gente Aí a não vai gente entrar pode em convidar a julgamento. Dani que a gente vai falar ali de E também, intervenções. Mara, o meu direct é aberto, tá, gente? Então, assim, quem quiser ter contato comigo, a Mara falou no começo, mas o meu Instagram é @aprender a conhecer. Eu deixo o direct aberto porque ele é um Instagram mesmo para interação. Eu tenho um canal no YouTube que é o mesmo nome, Aprender a Conhecer. Quem quiser também, vai lá, faz inscrição. Porque Isso. eu vou falar um pouco desses assuntos com essa forma de trazer, sim, o saber acadêmico de forma acessível a todos, com exemplos, porque muitas vezes a gente precisa, sabe, Mara, desses exemplos que a gente traz como educador também, porque eu sei que, por exemplo, a sua live, ela deve ser muito frequentada por educadores, por família, né? Então, assim, a Uhum. gente quer trazer dentro da nossa linguagem. E aí A eu estou Leca trazendo, trouxe outro sinal aí. O que contato seria o visual próximo, curto. o contato visual, né? E o contato visual, a gente precisa entender que ele aparece e ele aparece muito antes, inclusive, da escola. A Mara está até com um curso aí maravilhoso, né, Mara? Que você vai dar os sinais, muito legal. Mas, inclusive, a gente precisa sim, nas formações que eu tenho feito com colegas professores, eu tenho conversado muito, tem sido assim um conteúdo muito importante de identificar sinais sinais do TEA dentro dessa faixa etária que antecede a escola. Porque o contato visual, ele já, inclusive, ele se apresenta muito interessante, gente, lá quando você faz a troca de fraldas, que a própria posição da criança favorece o contato visual e a criança se prende a um ponto, ela pode até olhar para você, mas ela vai a um ponto, a uma luz, ou então você emite alguma brincadeirinha, a criança não te retorna. Então, assim, esses sinais eles antecedem. O que a gente precisa hoje deixar muito claro aqui? Que, inclusive, crianças autistas dentro do espectro, eles podem ter todas essas características. Eles podem ter contato visual, eles podem brincar de forma funcional, eles podem buscar pares. Mas o que a gente tem que ter como termômetro? A frequência que isso acontece. Uhum. Tá? E aí, por isso, de novo, estou batendo nos marcos do desenvolvimento, naquele coletivo do marco, não do coletivo da criança. Com que frequência? Entende que eu pego o coletivo para olhar o individual? Olha, eu Uhum. não estou aqui me afastando do individual.
Então, a gente sempre tem que ter esse termômetro. Com que frequência? Ele olha para todo mundo. Muitas mães, né, Mara, quando vem o diagnóstico, elas falam, gente, mas o meu filho olha para todo mundo. Ele busca os pares. Autistas adultos, eles falam dos fiscais de laudo. Porque muitas vezes o adulto teve a vida inteira com esses suportes que eu falei lá do pequenininho, a gente vai dando jeito na vida, habilidades sociais, né? A gente vai ajustando e o autista adulto chega 5 na minutos. fase. Ai, meu Deus, esse tema é maravilhoso. Mara, a gente Não, tem que mas ficar você assim vai numa roda de voltar. conversa. Você vai né? voltar. Mara, tem que ser uma roda de conversa, Mara, porque é muita coisa boa. Não, e eu falo, sabe o que eu falo? Eu vou sair do Instagram. O Instagram é só 1 hora, é muito pouco, né? A gente Por isso precisa. que eu tenho falado com o pessoal, tanto eu quanto Mara, façam inscrição no YouTube. O YouTube dá um pouco mais de ferramentas para que a gente possa trabalhar. Daqui a pouco o Instagram derruba nós duas, a gente falando do concorrente. Então, porque tem mais ferramentas. A live lá fica gravada por tempos. Eu fiz uma live no Gama, gente. Uma delícia. A live está lá sobre adequação curricular. Fica lá. Então, assim, busquem a gente nas redes sociais, porque é muita coisa para falar. A gente traz exemplos. A gente poderia vir aqui com a teoria, né, Mara? Mas os exemplos são tão grandiosos, tão engrandecem o que a gente está falando. E é isso. Então, o que eu queria dizer, acabei falando só 3 sinais, Mara. Pois é, e você vai voltar numa próxima vez. O pessoal sempre briga comigo. Você não convida de novo, então eu já estou convidando aqui Convida, a pro Mara me público. convida sempre. Isso. E aí, Vou passar a te convidar dos também. 3 sinais. Aí, na próxima live, o tema vai ser Sinais de TEA na Escola, parte 2. Aí ela vai falar de mais sinais. Combinado? Mas esses são bem importantes, tá bom? Assim, são bem importantes. E o curso da Mara, eu tenho certeza que vai trazer essa prévia que eu tenho falado tanto, dos sinais que são anteriores, né, Mara? E eu gostaria, assim, que você agora divulgasse também. Você já divulgou um pouquinho, pode falar novamente, mas o que você anda fazendo, se você também está oferecendo cursos. Eu sei que você e a doutora Isabela têm feito um trabalho na regional de ensino, para quem não sabe, é tipo uma administração, assim, porque os outros municípios têm as secretarias de educação, né? Então, é como se fosse uma secretaria de educação ali de um município, se a gente puder comparar. E a Dani tem trazido a doutora Isabela, a equipe para falar. E tem mais algum outro projeto, Sim, Dani? eu sigo com a doutora Isabela, né, estudando aba, a doutora Isabela já com uma atuação muito vasta na área, com essa formação dentro do Instagram mesmo, porque a gente quer ir para o YouTube para poder ter mais visibilidade e mais tempo, mais ferramentas. Não só, a gente não quer alcançar números, a gente quer alcançar pessoas. É o que eu tenho falado. Estou com o meu Instagram aqui. Meu Instagram é novo, mas é um Instagram de muita interação. Então, me sigam lá no Aprender a Conhecer. Estou com o YouTube também, tem 3 meses, mas assim, ficarei honrada de ter todos aqui. E semana que vem, gente, eu fui convidada por uma dupla do Rio, Brincando de Papel, para fazer parte como pedagoga de um curso que eles darão gratuitamente para professores, de 7 a 11, todos os dias, 20 e 30 no Instagram. A inscrição é gratuita, pode ir lá no meu Instagram, pode ir no Brincando de Me Papel. marca que eu coloco nos meus stories Marco, também. sim. Então, já tenho colocado, vocês vão me ver. E eu vou, inclusive, entrar com o porquê da questão da musicalização para crianças em inclusão. E aí, gente, não é só a criança dentro do TEA, tá? Crianças atípicas de maneira geral e as neurotípicas também. Então, vai ser uma semana de educação infantil e a musicalização. E eu fui carinhosamente convidada, então estarei semana que vem também. E vocês sempre me encontram aí nesses bate-papos, porque eu adoro. E aí você me marca, Dani, que a gente reposta aqui. Marco, Mara, e vou aí te mandar. O pessoal, os seguidores da Dani, os fãs da Dani, me seguem, os meus da Dani, porque no fundo, que a gente quer compartilhar conhecimento. E como você bem disse, nós queremos atingir
pessoas, vidas. A gente quer fazer a diferença na vida das pessoas, né? De uma forma positiva, porque tem gente que faz a diferença de uma forma negativa. A gente quer Não, fazer a pois é. diferença, A gente né? não veio ao mundo para isso, mas Isso. E e eu te tem sido agradeço muito. mais uma vez, viu, Dani? Obrigada, Mara. Tem sido muito gratificante. Obrigada pelo convite mais uma vez, por ceder esse seu espaço já conquistado. E a gente sabe da grande profissional que você é, do exemplo que você traz, não só pelo falar, mas por fazer. E assim, você tem um Obrigada. legado lindo dentro da secretaria. Até quem não conhece pessoalmente a Mara Rúbia, conhece a Mara Rúbia. Então, assim, é muito lindo, sabe? Quando é conhecido pelo trabalho. Pessoal, muito obrigada. Passem lá no meu Instagram, passem no meu YouTube e vamos também contemplar e homenagear a Mara lá no YouTube, né? Quem sabe a gente abre um outro canal aí, né, Mara, de mais Isso, acessos. isso. E aí tem que fazer isso mesmo, tá bom? Muito Obrigada, gente. obrigada. A Dani vai voltar para Sinais de Terra na Escola, parte 2, tá? A gente vai marcar e eu aviso vocês aqui. Obrigada a todo o pessoal que segue a Dani. Só para dizer, nós aqui realizamos lives de segunda a sexta-feira, às 18 horas. Inclusive, eu vi a Nath Afonso aí. A Nath Afonso é uma mãe querida que eu conheci aqui. E ela vai estar conosco segunda-feira. Mas segunda-feira é feriado. Pois é, o único dia que a Nath pode 6 horas, às 18 horas. Vai Porque bater a o esposo audiência, dela Nath fica Afonso, com a minha amiga Alice. amada. Isso, aí ela vem pra gente. Então, segunda-feira, gente, nós vamos ter a Nath Afonso falando de hiperfoco. Uma das características que a gente vê bem forte nos nossos meninos. Então, eu gostaria de convidar todos e a todas para a partir de segunda-feira nós vamos ter outros convidados, mas a Nath Afonso, 7 de setembro, aqui conosco. E eu quero agradecer também. Mais uma vez, obrigada, Dani, muito obrigada, tá? Prazer foi Sucesso para todo você. meu. Pode me Deixa marcar. gravadinha, viu? Que eu adoro as lives gravadas. Tá? Ah, é. Esqueci de falar para o pessoal que está chegando. As lives ficam aqui no IGTV e amanhã a gente posta no meu canal do YouTube. Mara Rúbia Martins, lá no YouTube. Fica gravado lá para vocês. Tá bom? Obrigada, Dani. Muito obrigada. Tchau. Bom final de semana.